Queridos irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos felizes nessa manhã por mais um domingo que o Senhor nos concede, 9 de abril. E estamos na segunda lição do nosso trimestre. Comigo aqui a minha querida esposa, a irmã Cristina. Dá um alô, irmã Cristina. Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Tenho o privilégio de estar aqui junto com a minha esposa. Estamos tratando de assuntos maravilhosos esse trimestre. Tivemos a primeira aula com o pastor Jairo, já e a sua esposa, a irmã Jace, sobre relacionamento em família, superando desafios, problemas, com exemplos da palavra de Deus. E a palavra de Deus realmente nos deixa muitos exemplos. E esta lição fala a respeito da predileção dos pais por um dos filhos. É algo que, infelizmente, vivenciamos, conhecemos muitos casos. Infelizmente, isso até acontece com frequência nas famílias. Mas nós temos saídas, Jesus, ele é a saída, nós vamos ver durante essa lição. E que então a gente possa, nesta manhã, juntos, crescermos no conhecimento da palavra de Deus, ok? Amém. Então nós vamos aí, no primeiro momento, vamos orar ao Senhor, e depois nós iremos chamar uma família linda para estar falando para a gente o textuário, verdade prática, a leitura bíblica em classe, que é a família firmada na palavra. Então eu quero orar com você nesta manhã, para que Deus clareie a nossa mente em relação a esse assunto desta lição. Feche os teus olhos comigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença, Senhor, e já te agradecemos pelo privilégio deste domingo, estarmos reunidos em torno da Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Continue, ó Deus, iluminando a nossa mente, clareando para que tenhamos famílias fortes, famílias pautadas na Tua palavra, famílias edificadas no Senhor, como luzeiro para este mundo, como sal para essa terra. Assim tudo nós já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aproveitando, pastor, dá o like, sim, compartilhar logo o vídeo. Por isso que é bom a companhia da esposa aí. Ó. É verdade. Compartilha, lembrando, para convidar pessoas, para você ser aluno, nota 10 aí, convide bastante, convide vizinhos, amigos. Lembrando que temos CBD para todas as idades. Glória a Deus. Então, o seu visitante, ele pode fazer parte da escola bíblica infantil, do maternal, dos adolescentes, dos jovens, não importa. O importante é a gente convidar, não é isso? Ser um missionário aí virtual. Muito bem. Obrigado, irmã Cristina. Vamos então no quadro Família Firmada na Palavra. Vai, Amanda. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o cooperador Bruno. E aqui é minha esposa Yasmin. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós iremos fazer o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Amém? A esposa vai começar a fazer aqui. Amém. Textuário. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Verdade prática. A profecia de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Amém. Leitura bíblica em classe. Gênesis 25, do 19 ao 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú,
porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Deus Amém. abençoe, irmãos. Graças a Deus. Então vamos na lição 2, 9 de abril. Domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, um Coisa domingo boa. maravilhoso. É um final de semana gracioso da parte de Deus. E nós iremos então tratar dessa lição, que é uma lição muito importante para todas as famílias. Eu, como pastor, eu tenho vivido muito isso, tenho acompanhado muitos irmãos que carregam até hoje um sentimento de amargura, de tristeza. Um trauma, né, pastor? Trauma, às vezes até de culpas, por ter vivido exatamente isso no seio da sua própria família. Então, que nesta manhã a gente consiga, junto com os irmãos, entender tudo isso e que o Espírito Santo faça uma obra poderosa na vida, né, de todos os irmãos que assim precisam. Que traga cura nesta Muito manhã. bem. Então vamos aí, irmã Cristina, a questão da introdução da nossa lição. Eu gostaria que você começasse lendo para a gente que a gente fosse, então, falando a respeito dessa lição. Eu achei muito interessante, pastor, porque na hora que você começa o título da lição, na hora você já te desperta para a história bíblica. É verdade. E o nosso texto, né, que a família leu, que é o texto que na hora que você fala sobre a predileção dos pais por um dos filhos, é a primeira história que vem na mente. É verdade. A questão... Né? E a nossa introdução diz isso. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Abraão, a própria lição fala disso, né, que ele não soube lidar com as emoções da sua esposa, haja vista que Deus havia feito uma promessa, né, a Abraão e Sara, a respeito, né, de um filho, só que Sara era estéril, e ela não aguentando esperar, sofrendo em suas emoções, ela então cede a sua escrava, a Abraão, para que Abraão, né, tenha um filho. E isso gerou sérios conflitos dentro da sua própria casa, porque depois Sara vai ter o filho, Isaac, e existe então aí um problema entre, né, o Isaac e o seu irmão Ismael. Para que eles, né, não conseguiram lidar com toda essa questão, haja vista que Deus havia prometido que era o filho de Sara, que era, né, o filho da promessa. Okay? E, pastor, nós temos duas situações, né, Sim. de Sara e Abraão, que os dois, Abraão lá, Isaac e Ismael, filhos de Abraão, porém de outras mães. Sim. Né? E agora aqui, né, na história, a gente já vê que tem Jacó e Esaú. Exatamente, filhos dos mesmos pais. Mesmos pais. Então, pai e mãe. Muito bem colocado, irmã Cristina. Existem exatamente essas situações, né? Irmãos que são de pais diferentes, né, de mães diferentes, né, no caso, e também dentro de uma família onde são irmãos dos mesmos pais. A gente, né, acompanha pessoas exatamente desses dois tipos de família. Mas a importância, né, dos pais saberem conduzir, né, de serem orientados pela palavra, de serem orientados por Deus, para que saibam conduzir e que não deixe Verdade. a predileção fazer parte da sua família, ok? Verdade. Tanto é aqui que nós vamos ver que isso que aconteceu com essa família aqui, né, com Abraão e também com Isaac, tiveram resultados terríveis, conflitos intermináveis, né, consequências, e aí fizeram destilar um lar hostil, né, com grandes conflitos. Veja, então, a importância de uma família ajustada, a importância de uma família pautada na palavra, porque o Evangelho faz isso, Jesus faz isso, ele resolve essas questões, né, pela palavra você consegue caminhar de uma forma que não haja predileção. Perfeito. Okay? Olha o ponto 1, pastor. Vamos lá. O plano de Deus para a família e sua presciência. Sim. Olha o subtópico 1. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Pois é, veja que Deus tinha, né, um plano maior para a vida deles. O plano divino para Isaac e Rebeca era a continuação, né, de Abraão e futuramente através de Jacó. Nós vamos ver na lição que Deus já havia estabelecido que dentro do ventre de Rebeca, né, havia duas nações, porém
o mais novo seria superior, iria, né, o mais velho iria servir o mais novo. Então, Deus, com seus planos, ele já havia coordenado todas essas coisas. Só que Rebeca, ela não se contém, e ela tem, então, uma predileção por Jacó. Isaac não se contém, tem uma predileção por Esaú, e isso gera um conflito terrível na vida desses irmãos. Pastor, como mulher, eu posso falar como que nós temos, sabe, um jeito de conduzir e às vezes conduzir para o mal. Certo. Porque olha só, Rebeca, sabendo que Deus já tinha falado com ela tentando ajeitar as coisas. E nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque do mesmo jeito que a gente pode cair para a questão do mal, a gente deve fazer o contrário e vir aqui para o bem. Certo. Sabe, de ajeitar as coisas para o bem, não para o mal. Deus já tinha falado com Rebeca. Para que tentar jeitinho? Para quê? E nós, mulheres, pastor, nós temos um mal muito grande, que é a questão da gente tentar acertar as coisas com as nossas mãos. Certo. Sabe, eu vejo isso muito mais forte na mulher do que no homem. Perfeitamente. A mulher tenta conduzir o negócio de uma forma, e nós temos esse jeito de conduzir, de levar, só que nós podemos matar. Verdade, verdade. É exatamente o que Rebeca fez. Ela não dependeu totalmente de Deus. Ela não confiou exclusivamente nos planos de Deus. Ela quis, como Sara fez também, né, com Agar, né, dando a sua serva. Rebeca agora... Nós de novo tentando dar um jeitinho. Sara de exatamente. novo tentando dar um jeitinho naquilo que Deus já tinha falado. Perfeitamente. Então, o que a família precisa perceber, principalmente os pais? Confiar no Senhor, saber que os filhos são herança do Senhor, e os filhos não podem, em momento nenhum, tomar uma posição de predileção, nenhum dos filhos. Então, deve-se caminhar de uma forma, ou seja, uma conduta de que a criação seja igual para todas. Ok? Se você não tem condições de dar para os dois filhos, então que você não dê nem para nenhum. Ok? Se você vai fazer alguma coisa para os filhos, que seja para todos. Se não há condições, que não faça para ninguém. Para que não esteja privilegiando, né, um ou outro. É claro que dentro da família, sempre um filho vai ter uma habilidade diferente da outra, como nós estamos vendo aqui. Jacó era um homem de casa. Jacó sabia lidar com as coisas dentro de casa. Esaú era um caçador, perito. Né? Esaú era um homem do campo. Ok? Então, ou seja, cada um tinha a sua habilidade própria. Agora, mas isso não difere diante de Deus. Os pais, por exemplo, querem que tenha um casal de filhos, que os dois sejam médicos, que os dois vão se tornar advogados. Mas, às vezes, só um deles tem essa habilidade, tem essa característica. E os pais ficam forçando o outro filho para que também faça a mesma coisa. E não é assim. E, às vezes, não tem nem um chamado. Não, aí vai formar um mal profissional. Um mal profissional, ou então vai ficar um profissional frustrado, porque não queria, né, viver daquilo. Então, assim, o que nós, como pais, precisamos é de ter um discernimento do Espírito e ter condições de conduzir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, sem predileção, confiando de que Deus tem um plano, como nós estamos vendo aqui. Deus tem um plano maior na vida dos nossos filhos. Isso aí. Então, o que nós devemos fazer é instruí-los no caminho que devem andar, temendo a Deus, temendo a palavra de Deus, e as coisas vão acontecendo naturalmente na vida dos nossos filhos. Às vezes eu percebo a falta do diálogo, né, pastor? Com os próprios pais com os filhos. Aí, quando vai conversar, ou quando acha que vai conversar, aí o filho chega e fala assim, você não me entende. Aí tanto o pai ou a mãe vai ficar bravo com o filho, como assim e tal, aí começa uma discussão. Quando o filho começa a falar que o pai não entende, pisca um alerta aí. Pai, mãe, tem alguma coisa de errado. Perfeito. Alguém está atropelando a fala de alguém. Perfeito, exatamente. É igual quando o filho pede uma coisa ao pai e o pai já disse não. Aí ele vai na mãe... Mas é meu preferido. Pois é, e aí a mãe sabe que o pai disse não, mas a mãe vai e fala que sim. Ou seja, vai minando a autoridade do pai, né? Ou vice-versa, a mãe falou não e o pai, em vez de permanecer com a palavra da mãe,
vai lá, é um filho predileto e favorece. Ou seja, vai criando problema em relação dos filhos com os pais. E se houver irmãos, também Mais ainda. os irmãos vão percebendo isso, né, porque é nítido, naturalmente, né, a gente percebe como filho a predileção, e aí pronto, cria-se todo um problema, como nós vimos aqui na questão de Esaú e Jacó. Pastor, se os pais soubessem o mal que faz isso, um dá um comando e o outro tirar o comando, jamais fariam isso. É verdade. Porque você não está estragando uma pessoa. Você está estragando todas as pessoas que vão passar por ela. É verdade. Porque verdade. imagina o filho que vai crescer. Vai crescer, o homem ou a mulher. vai Que ter marido vai ser Não, esse? vai ser um péssimo marido, vai ser uma péssima esposa. Né? Aí vem os filhos, né, deles também não vão saber lidar com a situação. Além de estragar o próprio relacionamento, Exatamente. marido e mulher. Gera um conflito. Você vê que com certeza Isaac e Rebeca tiveram uma crise, com certeza problemas conjugais por causa de tudo isso. Mas eu vejo, pastor, como assim se atentaram tanto aos filhos e esqueceram disso aqui. Ó. É isso aí. Então, a harmonia dos pais, a conversa, o diálogo, o entendimento dos pais é primordial na criação dos filhos. Meu Deus, Para esse que trimestre está forte para a Muito família, forte, hein? Muito forte. Segura aí. E muito bom. Então, vamos lá no segundo ponto Olha aqui da só. primeira parte. O subtópico 2, É. o propósito presciente de Deus. Então, a palavra presciência, né, demonstra a onisciência de Deus. Ele conhece o futuro, ele sabe. Quando ele está dizendo, né, porque ele revela isso a Rebeca, né, de Jacó, ou seja, do filho mais novo que iria, né, prevalecer e seria, no caso, receberia a bênção, a primogenitura. Deus não estava ali a fim, né, mostrando que iria precisar de uma ajuda. Okay? Ele estava mostrando só a presciência dele, ele estava só revelando algo que aconteceria no futuro. E ela deveria, então, exclusivamente confiar em Deus, esperar que Deus fizesse tudo o que deveria fazer. Perfeito. Então, nós aqui abordando a presciência de Deus, que é um atributo dele, mostra que ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, nós, pais, quando olhamos para os nossos filhos, por mais que a gente saiba que um filho tem um talento diferente do outro, ou um dom específico mais completo que o outro, nós não podemos nos agir de uma forma que um sofra em detrimento do outro. Não, nós precisamos confiar em Deus, auxiliando os nossos filhos, ajudando os nossos filhos, para que eles cresçam temendo a Deus, e cada um depois vai ser usado conforme Deus vai querer usar. Porque numa família de 2, 3 irmãos, nem sempre todos são tocadores, nem todos são professores, nem todos são médicos, nem todos são pastores, ok? Então, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. Embora os pais, claro, possa e deva influenciar isso na vida dos filhos, porque é assim que acontece. Mas cada um vai seguir aquilo de acordo com o talento que Deus tem dado, determinado. Aí a gente percebe, pastor, como tem pessoas feridas. Nessa manhã mesmo, nós estamos falando para quantas pessoas que estão feridas, precisando de cura sobre isso. Muitas. Porque foram, desde o início, desde a infância, foram criados e sentindo essa rejeição. Verdade. Né? E não, porque o meu irmão tira nota boa, eu tenho que tirar uma nota melhor que a dele, de repente eu não sou tão bom nos manuais, mas o outro é. Então, assim, essa comparação. E nós, pais, mais uma vez, precisamos estar muito atentos a isso, porque nós acabamos apontando. Não, você, por que você não faz igual ao seu irmão? Porque quantos de nós já foi apontado? Verdade. Esse dedo que foi aqui também já foi para nós. Não, por que você não se comporta assim como seu irmão? Nossa, o seu irmão na sua idade não fazia isso. Quantos estão feridos, quantos estão machucados? Quando eu comecei a ler essa lição, pastor, nossa, eu chorei. Porque, assim, de pensar, de viver, de olhar, de lembrar. Exatamente. Sabe? Remete à nossa infância, remete, né, faz a gente lembrar das nossas atitudes, Exatamente. Coisas que, né, é momento de olhar e... Nós, como os pais, numa lição dessa, a gente vai olhar o nosso tratamento com os nossos filhos
e faz a gente lembrar também de lá de trás também, das coisas que aconteceram lá atrás. Então, veja, irmãos, como eu disse, eu como pastor, eu lido com essas coisas constantemente, e não é pouco a quantidade de irmãos, né, que estão sempre chorando com a gente, por ter vivido assim uma infância e adolescência, juventude, onde os pais nitidamente tinham prediletos dentro de casa. De hoje viverem frustradas, hoje viverem amarguradas, em crise de depressão, em angústia. Por quê? Porque ainda não souberam lidar com isso, não souberam perdoar, não souberam caminhar, e vivem hoje um drama. Isso aí. Né? A trauma do passado ainda faz parte da vida dela. Então, esta é uma manhã de libertação. Aleluia. É uma manhã de cura. Né, para aqueles que já viveram isso, ou para você, pai, que talvez esteja agindo de uma forma e não tenha percebido isso, né, os pais que estão agindo aí de forma errada. Então, é uma manhã de libertação para que a gente tenha uma família saudáveis. A intenção do nosso trimestre com com a revista, relacionamentos firmados, né, em Cristo, né, aprendendo essas lições, que vai tratar de tudo isso no nosso coração. E a gente pode viver isso tanto numa família crente, né, uma família cristã, como não. Porque às vezes a pessoa vai estar se perguntando, mas na época meus pais não eram crentes, ou então o contrário, não, mas meus pais são crentes e eu vivo isso. Entendeu? Acontece. Por isso que nós temos que começar a se policiar, a se atentar a isso. Perfeitamente. Muito bem, vamos então ao segundo ponto da lição? O segundo ponto, o conflito familiar. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. Então, aí nós já falamos a respeito disso. É um problema sério. Né? Hoje vivemos também quadros parecidos com isso, onde a mulher às vezes passa um período, né, grande da vida dela tentando ter filho, não consegue, e aí então quando ela começa a gerar filhos, ela, né, ou um filho, ela começa a usar o filho como um Deus, como, sabe, algo que é para ela, né, sabe, algo intocável, ok? Então veja que a esterilidade de Rebeca, ela não soube lidar com isso no passado, sofreu muito com isso, e com certeza todas essas emoções vividas por ela, como mulher, haja vista que essa época, irmã Cristina, a mulher estéril era tida como uma mulher amaldiçoada. Então, existia uma cobrança fora do comum, peso, né, para mulheres dessa época. Mas não hoje também, pastor, não é. Isso que eu vou falar, não é muito diferente hoje. Não e esse é o nosso mal. Sim, as pessoas, elas assumem para si, ok? Essa dificuldade às vezes, né? Quantas irmãs a gente conhece, mulheres que não tiveram filhos ou tiveram dificuldade ou, né, demoraram a ter filhos, e aí por ter vivido todas essas emoções abaladas antes né, de gerar um filho, a cobrança, a sociedade, ela se cobrando, você vê, uma coisa que né, Deus nunca fez, né? Deus nunca, né, Deus é um Deus misericordioso, um Deus que sabe de todas as coisas, mas depois que tem os filhos, fazem o quê? Fazem tudo errado. Mas aí vira nossos ídolos, né? Exatamente. A gente quer agarrar de qualquer forma, porque cercar, se pudesse colocar dentro de uma cristaleira para ninguém... Não, é impressionante. Então você veja, a Rebeca assumiu para si Jacó, ok? Isaac assumiu para si Esaú, tá? Então, não foi à toa que Deus pede a Abraão o seu único filho, porque isso foi no coração de Abraão também. Por mais que Abraão cresce que Deus pudesse ressuscitar, né, o seu filho, mas não é à toa que Deus pede a Abraão um único filho. Então, assim, veja, as emoções ou a falta de maturidade cristã gera nos pais, né, em detrimento dos filhos, um ídolo. Pastor, eu vejo Deus como Deus é tão bom e tão bom com as mulheres. Porque pediu o filho para quem? Para o pai. Pensa se ele pede o filho para Sara. Mulheres, o que elas vão fazer? É verdade.
Pastor, na hora eu vejo essa parte que foi lá e pediu a Abraão, eu falei, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, porque se pede para a mulher, porque, pastor, como que, É um peso, que carne né? é essa nossa? É isso aí. Desde Eva. Exatamente. Isaac, a Bíblia registra em Gênesis, né, no capítulo 25, que ele ora ao Senhor, né, ele busca a Deus firmemente para que ele tenha filho, e Deus concede, né, esse pedido. É claro que havia uma promessa. Isaac não esperava que Rebeca, né, fosse estéril, como a sua própria mãe Sara, mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos. Se Deus havia prometido, ele iria cumprir. Isaac era fruto de uma promessa do seu pai. E não ia morrer ali, promessa não morre Não, assim. Isaac, Deus havia prometido a Abraão e Sara de que lhe daria um filho. Isaac era o fruto dessa promessa. Então, ele também confiou em Deus, claro, orou, esperou no Senhor. Porém, depois que chegam os filhos, aí é um grande detalhe na família. O comportamento dos pais não podem mudar drasticamente por causa dos filhos. Isso aí. Os pais precisam, o casal precisa continuar sendo prioridade um do outro. Os filhos não são prioridade para o casal. A prioridade do marido é a esposa, a prioridade da esposa é o marido. Não são os filhos. Os filhos são herança do Senhor. O casal é um em Cristo. Eles se formam um. Os filhos são herança. Então, só que o que acontece? Os filhos chegam, os pais mudam completamente a sua maneira de viver, ou seja, perde o carinho, perde a afeição, perde o amor, perde tanta coisa em detrimento dos filhos. E se os pais soubessem a importância dos filhos ver o carinho Perfeito, de irmã um do outro, Cristina, é muito importante. Irmã Cristina, eu digo isso para os casais. Se vocês querem deixar um legado feliz, um legado poderoso para os vossos filhos, não é dando presente, não é dando a melhor escola, não é dando a melhor casa, não. O melhor legado que você pode deixar para os seus filhos é o seu carinho, né? É o carinho do esposo com a esposa, da esposa, sabe, com o marido, a cumplicidade, o amor, a afeição. Quando os filhos veem isso nos pais, os filhos crescem fortes, sabe, crescem filhos com caráter firme, são filhos que serão corajosos, sabe, filhos diferentes. Isso aí. Ok? Agora, quando os pais abrem mão, ou o homem ou a mulher, por causa dos filhos, pronto, aí é problema na certa. É verdade. Okay? Posso abrir só um parênteses para Pode. Um exemplo aqui nosso, né? Nós temos a quinta-feira, que seria uma folga do pastor. E sempre, quando a gente não consegue sair toda quinta-feira, né? Mas a gente tira para a gente esse dia. E é muito engraçado que as nossas crianças já sabem disso. Aí eles falam assim, hoje vocês vão conversar. Por quê? Porque aí eles querem um pouquinho, para a gente assistir um filmezinho até mais tarde um pouquinho, para a gente ficar junto um pouquinho lá no quarto, no nosso quarto, e as crianças ficarem lá. Porque a gente vai conversar, a gente vai para a cozinha, a gente gosta muito de cozinha, né? Nós gostamos muito de ficar na cozinha. Então, assim, eles já perguntam, hoje vocês vão conversar? Porque já sabem que é o momento pai e mãe. É o momento nosso, exatamente. Eles sabem que a gente não abre mão do nosso compromisso, da nossa afinidade de homem e mulher e como casal. Isso é fundamental, isso é muito importante. Verdade, nós já estamos entrando em outra lição, pastor. Mas vamos lá, o conflito aí veio, os filhos lutavam no ventre. Subtópico 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Aí o comentarista está colocando que naquele tempo, né, na visão social, né, a importância da herança, né, dos pais ao primogênito era algo, né, fundamental. Naquela época, não. Hoje também, isso é muito cultural. Né, isso vai muito de cultura. Ainda hoje, né, é assim. Né, nós aqui que temos uma cultura diferente, mas lá ainda prevalece muito dessas coisas. Né, no mundo árabe, né, o primogênito ele tem toda essa ter direito a mais coisas, né? Então aqui a gente vê que já no ventre os dois já estavam se pegando ali, né? A Bíblia fala que eles lutavam entre eles.
Então, assim, a ideia é de que Deus já havia determinado isso, Deus já havia estabelecido isso, Deus já tinha um plano perfeito para isso. Né? Porque a gente fica, às vezes, querendo, como você disse, né, as mulheres principalmente, querendo dar uma ajudinha a Deus, sem necessidade. Por quê? Porque Deus sabe como vai fazer, Deus sabe como tratar. Então, Deus já estava mostrando que lá no ventre já estava alguma coisa acontecendo. Já havia uma luta entre eles. E você vê que isso perdurou a vida toda, para sempre. Né? Esaú foi um príncipe, teve, né, todos a sua família, mas eles nunca se deram bem com a família de Jacó, com a família de Israel. Então, é algo que Deus já sabia, isso já na sua presciência, Deus já tinha visto essas coisas, e ele só estava mostrando isso, que havia um conflito entre eles. Isso aí. Se nós soubéssemos o mal nossa, que palavra, predileção dos filhos, né, é o maior problema entre as famílias hoje, essa predileção, né, de a gente começar a escolher um, e isso traz um transtorno para toda a família. Todinha. Foi o que aconteceu aqui. E o terceiro ponto aí, subtópico? O subtópico 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Aí diz aqui, em termos da personalidade, eu já disse também um pouco sobre isso, eles cresceram de forma diferente. Né? Jacó tinha toda aquela habilidade da cozinha, né, de dentro da casa, era um filho, né, que vivia mais em tendas, enquanto que Esaú era um moço que aprendeu com a caça, com o campo, tinha toda a habilidade da flecha, né, do arco e flecha, então, da lança, ele era um perito na caça. Agora, veja, a personalidade dos nossos filhos sempre serão diferentes, por mais que são criados no seio da mesma família. Mas cada um tem a sua personalidade. E é aí que os pais precisam respeitar, entender. E não comparar. Não comparar e, pelo contrário, irmã Cristina, ajudar os filhos. Isso aí. Cada um na sua habilidade. Então, não é diferente aqui que eles tinham eles crescem com a personalidade, com pessoas diferentes. E aí você vê, Isaac gostava de Esaú. Porque Esaú trazia aquela caça dele, né, do campo. Então, é meu filho preferido. Ou seja, Jacó, né, é da mamãe. E a mamãe também tinha isso. Não, Jacó está aqui pertinho de mim, está criado aqui na barra da minha saia. Isso aí. Ok? Aí, veja, nenhum dos dois, né, nem Isaac nem Rebeca, tiveram a capacidade de entender e muito menos resolver essa questão. E eu vejo a tristeza que deve ter sido de Rebeca, o filho preferido, né? Ela não pôde ter ele nem na beira da morte. É verdade. Por quê? Porque ela tentou ajeitar as coisas. É muito difícil. Traz transtornos, traz problemas. É um futuro E teve que viver doloroso. com ele longe. Pensa, eu ajeitei o meu filho preferido, ajeitei e não pude conviver com ele mais. Olha o drama, né, dessa família. Esaú, ele maquina, né, tem a ideia de matar o seu irmão. Ele, na ideia dele, a Bíblia diz que ele ia esperar só o pai morrer para que ele matasse o seu irmão. E como o pai já estava né, nos últimos dias da vida, Rebeca, então, pede para que Jacó vá embora, né, vai lá para o meio da parentela dela, para que não surgisse um problema ali, porque se Esaú matasse Jacó, provavelmente também Esaú também seria morto. Então, ou seja, ela acaba ficando desfilhada. Isso aí. Ok? Então, veja o problema. O problema que os pais não souberam resolver gerou um problema seríssimo entre os irmãos. E de não confiar que Deus estava no plano. Então, irmã Cristina, veja bem, quando os pais não resolvem essa questão, eles não geram problema só para si. Não. Eles geram problema entre os próprios irmãos. Ou seja, a família ela fica totalmente desestruturada. Isso aí. Então, a predileção é um pecado terrível. É um pecado terrível dos pais com os filhos. Porque ele desmonta a questão
ali entre o casal, os cônjuges, e também do relacionamento entre os filhos. Isso aí. É um perigo terrível isso. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, como pais, no tratamento dos nossos filhos, que a gente saiba educar os nossos filhos sem nenhum tipo de predileção. E que você, irmão ou irmã que me escuta nessa hora, se porventura você viveu numa casa assim, num lar assim, você precisa ter maturidade agora, graça de Deus, né, de entender que você pode sim se libertar disso e não viver esse drama mais. E ter a capacidade de enxergar a sua vida para que você não faça a mesma coisa com seus filhos. Aleluia. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Quando os filhos crescem num lar desse jeito, a tendência é que esses filhos façam a mesma coisa. Isso aí. Né, Vou replicar o que eu vai replicando passei. com os seus filhos. Então, Mesmo não querendo, eu acabo naturalmente replicando. ele passa a replicar. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã e possa então fazer aí, né, um mover poderoso na vida das famílias. Isso aí. Não espere nem a EBD terminar. Já faça agora uma oração. Fala, se eu tenho preferência no meu coração por um filho, ora agora. Fala, Senhor, em nome de Jesus, tira essa preferência do meu coração. Não permita que eu leve isso à frente, nem que eu passe, que se eu já passei, mas reverta esse quadro na minha família. Porque é confiar em Deus que Ele vai fazer essa obra. É isso aí. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos, né, marido e esposas, se amar mutuamente, e esse amor ser externado aos nossos filhos, e de forma que os filhos percebam todo este amor dos pais, todo esse carinho. É horrível para os filhos quando a esposa grita com o marido. É horrível, traz traumas terríveis para os filhos. Ou quando o marido grita com a esposa, traz traumas para os filhos. Isso aí. E aí, daqui a pouco, os pais estão gritando com os filhos, traumatiza os nossos filhos. Ou seja, é algo muito sério e relevante. Essa aula é muito relevante para que a gente tenha realmente famílias, sabe, saudáveis, famílias que realmente sirvam como exemplo, luzeiros nessa vida. Okay? E esse ambiente familiar ele é muito importante, né, pastor? Porque ele reflete em toda a sociedade. Uma outra coisa que também já estou falando, deste amor, que os pais não podem esconder este amor dos filhos, irmã Cristina. Porque tem pais que ficam, às vezes, um pouco sem graça de dar um abraço, um beijo, né? De dizer eu te amo. De dizer eu te amo, de dizer que você é importante para mim, na frente dos filhos. Nós estamos falando do casal, não é para dizer só para o filho, não, é o próprio casal. Não, sim, eu estou falando do casal. A esposa fala, amor, eu te amo na frente dos filhos, troca de carinhos na frente dos filhos. Perfeitamente, o carinho, o afeto, as palavras, os gestos, porque tem pais que ficam acanhados. Então, os filhos precisam crescer vendo que os pais se amam, que os pais têm um tempo exclusivo para eles, que eles fazem carinho um com o outro. Os filhos precisam, isso não pode ficar escondido. Se aconteceu alguma coisa ali na família mesmo, de acontecer alguma alteração, não ter vergonha de pedir perdão na frente dos filhos. Meu amor, me perdoa por aquilo que eu fiz, eu exagerei, perfeito, não foi na frente dos filhos. Ou qual então o problema? Os pais também erraram com os filhos, de repente se excederam numa correção ou algum momento, de também pedir perdão aos filhos. Os filhos precisam crescer sabendo que os pais erram, têm falhas. Não é feio você. Não é vergonhoso, não. Pelo contrário, vai demonstrar hombridade, vai demonstrar que você, respeito, caráter. Sabe, meus filhos, me perdoam, eu me excedi nisso, eu falei assim, não deveria ter feito assim. Isso é de suma importância para uma família. Ok? Verdade. Nós vamos, antes de entrar no terceiro ponto, nós vamos ter um quadro aqui. Nós temos uma visitante e nós gostaríamos de trazer isso para os irmãos, como, né, uma aula prática para os irmãos, ok? Então, solta aí, irmã Amanda, este quadro aí. Queridos irmãos, muito bem, nós estamos aqui, né, num quadro que será prático. Nós convidamos aqui a irmã Edilene e ela vai contar para a gente um pouco da história, né, da vida dela, do que ela viveu. Eu já quero de antemão agradecer a irmã Edilene, né, por se dispor e contar, né, a história dela para a gente. Então, assim, de uma forma que eu sei que tem irmãos aí que podem estar vivendo isso hoje, ou já viveram, mas que a gente sabe que há solução para esses tipos de problemas. Então, irmã Edilene, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria que você contasse, então, para a gente, irmã Edilene, a sua história de vida, né, o que você percebeu no seio da sua família, a questão da predileção dos pais. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui contribuindo um pouquinho com a aula, né? É um
prazer aqui estar com o pastor Jefferson e com a Cris. Então, vamos lá. Na minha família, né, são os meus pais, eu e mais 2 irmãs. Então, a gente vivia... A gente tinha uma situação, né, como eu posso dizer, precária, humilde. Então, quando meu pai ia comprar brinquedo, comprava para as 2, sempre me deixava ali no canto. Sempre preferia roupa, comprava para as 2 e para mim não. Então, chegava um momento que eu falava, poxa, meu pai prefere as 2 e eu não. O que acontece? E aquilo, eu criava uma mágoa, pastor, dentro do meu coração. E eu ficava com raiva dos meus pais, com raiva da minha mãe. Chegava a perguntar, mãe, por que comprar roupa para ela, para mim não? Eu também sou filha. Ah, você é a mais velha, tal. Entendi. Aí, Castigo também, se percebia? Nossa, Deus, castigo, apanhar de varinha. Sim. Teve uma contar uma experiência rapidinho no Dia Sim. das Crianças, que eu queria muito uma bonequinha que chorava. Eu era louca pelaquela boneca, gente. E quando foi no Dia das Crianças, ele comprou para minha irmã do meio. E a minha irmã mais nova era bebezinha, então não sabia de nada. E aquilo, eu fiquei tanta raiva dele. Eu falei, poxa, por que ele não comprou para mim também? Aí eu fui lá, à noite, escondida, peguei a boneca e quebrei. Entendi. Abri a boneca, desmontei todinha, porque eu estava descontando a raiva nela, de que ele não tinha comprado para mim. E Edilene, essa predileção era mais do seu pai ou mais da sua mãe? é mais do meu pai. Certo. Do A sua mãe você percebia que não, era mais do Não, seu a pai. minha mãe chegava, calma, filha, eu vou comprar para você também. Mas o meu pai achava que, por eu ser mais velha, eu não precisava. Vocês eram 3 irmãs e você Somos era 3 mais irmãs, velha. eu sou a mais velha das Entendi. 3. Então, assim, ela é mais velha, tem que aprender e tal. E eu ficava com muita raiva dele, pastor, por conta disso. Eu tinha mágoa dele por conta disso. E aqui, e como que era o seu comportamento com as suas irmãs? Por causa dessa predileção. Isso. Ai, gente, adivinha, a gente brigava muito. A gente, às vezes, não tinha aquela comunhão de sentar, assim, brincar. As 3, a mais nova era muito pequenina, então eu e a Edilânia do meio, a gente se matava, a gente brigava muito, pegava uma vara, a gente pegava um machado, vamos dizer assim. Qual a diferença de idade para você e para essa do meio? 1 ano. Sim. 1 ano de diferença. A outra já é bem mais nova. Então, a outra foi tratada melhor do que nós 2, né? Mas, assim, a predileção entre as 2, a do meio, sempre teve mais benefícios do que eu. Até ponto de ela fazer alguma coisa, ela falava que era eu e meus pais acreditavam que realmente tinha sido eu que tinha feito aquilo. Entendi. Agora, Mandilene, dentro de tudo isso, como a irmã conseguiu superar, né, todos esses detalhes e como a irmã está hoje em relação a tudo que você viveu? Pastor, através de Jesus, do Evangelho, hoje, quando eu fui crescendo, fui amadurecendo, e hoje eu enxergo que o Evangelho mudou minha vida, Jesus mudou minha vida. Hoje eu não guardo nenhuma mágoa dos meus pais. Eles erraram como os pais, eles pecaram. E hoje, por incrível que pareça, meu pai ele é servo do Senhor, Glória ele a é da Deus. Assembleia. Então, assim, as coisas mudaram muito na minha casa. E hoje eu posso ver, hoje eu tenho uma lição, na verdade, sobre isso, como eu estou criando meu filho e meus futuros filhos, né? Perfeito. Em nome de Jesus, onde eu vou Amém. ter. Então, assim, o que eu deixo para vocês, talvez alguém passe isso dentro de casa. Não faça como eu fiz. Entrega para o Senhor. Jesus mudou minha vida, fui transformada, Glória a eu não Deus. guardo nenhuma mágoa deles. Glória a E Deus. glória a Deus por isso, que eu aprendi muito. Ou E hoje seja, eu aprendi. Ou seja, desculpa, irmã Edilene, ou seja, você encontrou a solução no Isso, Evangelho, em Cristo. Ou seja, isso. é um problema que, infelizmente, acontece em muitas famílias, mas há solução. Com Em certeza. Cristo há solução. O Evangelho resolve essas coisas. A vida em Cristo resolve essas coisas. Né? Em Jesus nós temos o amor, né? Temos o amor do Perdão. Pai, temos o perdão, ou seja, onde a gente consegue reconciliar e entender perfeitamente tudo aquilo que nós vivemos. Sim, hoje eu olho para ele com outros olhos. Glória a Deus. Com outros olhos, é totalmente diferente. A gente ora junto, a gente, mesmo morando distante um do outro, a gente conversa muito sobre isso. Ele sabe que ele errou, hoje ele reconhece os erros dele, e isso é muito importante, Glória pastor. a Deus. Então, irmãos, Amém. muito bom a participação da irmã Edilene. Muito obrigado pela sua Nossa, participação. obrigada a vocês. Ou seja, há solução, irmãos, né, para essas coisas, mas precisamos estar em Cristo.
O Senhor, Ele direciona e Ele resolve essas coisas. Então, fica aqui esse quadro de experiência e a gente continua, então, com o prosseguimento da nossa aula. Muito obrigado, irmã Edilene. Obrigada a vocês. Glória a Deus. Olha Muito que coisa bom. maravilhosa. Tá vendo que não é só você que passou por isso. Mais uma vez agradecer a irmã Edilene, a coragem, né, de poder expor isso, mas você vê que ela prevaleceu. É uma coisa que no passado estava frustrante, estava difícil para ela. Mas ela superou, ela venceu. Isso é maravilhoso. E a gente fez questão de trazer para mostrar para os irmãos que isso, infelizmente, acontece no seio de muitas famílias. Mas Jesus é a solução. Por isso que a gente diz que hoje é um momento de cura, Glória uma aula a de Deus. cura. Glória a Porque Deus. nós sabemos que tem pessoas feridas, machucadas, amarguradas. Quer uma coisa pior do que a amargura? Não, amargura é um pecado terrível. E traz doença. Não, traz doença seríssima. aqui, ó, na pele. Irmã Cristina, já é comprovado, a amargura gera câncer nas pessoas. Então, Então é um negócio sério. é uma manhã de cura. É Olha isso só aí. que coisa preciosa. Glória um a domingo Deus, que de Deus Páscoa, possa em curar a nome sua de família, Jesus. que Deus possa curar você como Nome de casal, Jesus. seus filhos nesta manhã. Eu profetizo Aleluia. a cura na vida de vocês nessa Aleluia. aula, como família, como cônjuges, vocês que ainda vão ter filhos ou que sofreram no passado. Em nome de Jesus, sejam curados nessa manhã, para a glória do Senhor. Glória a Deus, Amém? glória a Deus. Então vamos Tópico 3, podemos 3. ir? Sim. O problema da predileção por filhos na família. Olha o subtópico 1. Esaú, o filho predileto de Isaac. A gente vai falar de Esaú, que era o primeiro ponto, é o filho predileto de Isaac. Depois o subtópico Jacó, 2. que é predileto de Rebeca. De Rebeca. Ok? Então, veja, aqui, nesse ponto aqui, Isaac ele demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Veja, aqui é um outro ponto muito interessante, porque os nossos filhos, os pais precisam aprender que os nossos filhos são filhos pecadores. Os nossos filhos são filhos que erram, que pecam, que mentem. Por isso que a gente está sempre ouvindo o pastor Jário falar que tem muitos pais que não conhecem os seus filhos. Porque, meu filho não faz isso não. Faz, os nossos filhos fazem sim. Meu filho não mente. Exatamente. Então veja, aqui Esaú já de alguma forma, ele trazia o agrado ao pai, ok? Já construindo uma intimidade diferente. Por certo, ele já havia percebido que o pai tinha uma predileção por ele e que Rebeca, sua mãe, tinha uma predileção por Jacó, seu irmão. Então, veja, Vou garantir minha parte. Isaac não soube lidar com os agrados de Saul, com os jeitos. Os nossos filhos fazem isso. Fazem isso o tempo todo. Os nossos filhos vão crescendo e vão fazendo isso. Eles vão percebendo, não, eu lido melhor com a minha mãe, eu lido melhor com o meu pai. E aí, na hora de pedir uma coisa, na hora de desejar uma coisa, ele sabe como fazer, sabe como dobrar o pai ou e aí, dobrar se a o mãe. casal não tiver juntinho, Não tiver alinhado, vai dar problema. vai dar problema. Vai dar problema, Vai dar perfeitamente. Então, a importância de a gente entender os nossos filhos. Os nossos filhos são pecadores. Os nossos filhos mentem. Os nossos filhos querem enganar. Essa é a natureza do pecado. Então, nós precisamos enxergar isso, entender isso, para saber lidar com a natureza de pecado dos nossos próprios filhos. E parar com esse negócio de que, não, meu filho não, minha filha não. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Quem faz isso é o filho dos outros, meu não. Então, isso é muito perigoso. Vamos aí no segundo de Jacó. O filho predileto de Rebeca. Eu pergunto para as mulheres aí, quem é o seu Jacó? Então. E aqui, no caso, Rebeca, resolveu, então, interferir. A gente já falou sobre isso. Embora ela soubesse que a bênção estaria sobre a vida de Jacó, ela precipitadamente, como você falou, as mulheres têm esse lado emotivo aí, de querer sempre dar um jeitinho com as próprias mãos. Ela, então, aqui, claro, ela percebia que Isaac tinha uma ideia, uma predileção por Esaú, e aí ela, precipitadamente, não esperando em Deus, o que ela faz? Ela vai e empurra Jacó para receber a bênção da primogenitura,
que era algo fundamental, né, para a vida, né, para a vida deles, e ela então dá um jeitinho através de mentira. Através de mentira, você veja o problema da mentira. Isso aí. Né, faz o filho entrar no lugar, né, Jacó, no caso, no lugar de Esaú, e aí a bênção, né, proferida pelo seu pai recai então sobre a vida de Jacó. Aí eu vejo o problema de querer agir na força da emoção, do momento do negócio. Olha só o que trouxe, a consequência. Exatamente. Aí mostra o tipo de caráter da Rebeca, fazendo um negócio desse, uma situação dessa. Então, na hora, não, vamos fazer isso que vai ser melhor. E aí, Exatamente. olha o melhor que trouxe. Exatamente. Deixou ela fora de... Perdeu parte da vida de Jacó, que era o filho predileto, não conseguiu acompanhar a vida dele. Verdade. Olha que tristeza para essa mulher. E uma coisa que a gente vê aqui, irmã Cristina, é a falta, como você também já disse, do diálogo entre Rebeca e Isaac. Isso aí. Era um casal que tinha tudo para estar dialogando, era um casal que era para tudo para estar conversando. Como vai se dar isso? Né? E aí então Isaac, não, vamos esperar em Deus, Deus sabe como fazer. Né? Eles deveriam ter resolvido isso conversando, mas a gente percebe que por causa da predileção dos filhos, houve um distanciamento. E que de falta Rebeca de diálogo, né? E de Isaac. Pois é, olha o que causou. Que falta, porque Rebeca poderia já ter passado para tudinho já. Já poderia ter conversado com Isaac, todos os planos que Deus já tinha colocado. Perfeitamente. Então, assim, cadê o diálogo? É verdade. Os casais, às vezes, eu estava conversando esses dias com uma jovem, eu falei assim, eu não sei como que a gente ouve casais falando assim, que não tem diálogo. Não tem mais diálogo. E quando namorava, não tinha. Quando pensou em casar, não tinha. Como casou sem diálogo? Ou perdeu esse diálogo no meio do caminho, ainda há tempo de restaurar esse diálogo. Hoje é uma manhã de cura, pastor. Impressionante. É uma manhã de cura. Precisam ser curados. Voltem a conversar. Voltem a namorar. Voltem a estar juntos. Voltem a trocar carinho, falar palavras doces, elogiar. Como é bom receber elogios. Isso vai fazer muito bem para os nossos filhos. Não demais. Muito bem para os nossos filhos. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto aí, subtópico. O problema da predileção pelos filhos. Então, aí diz aqui que faltou a Isaac como líder da casa, né, da família, a habilidade, a sabedoria de contornar, né, esse embate existente. Então, veja a importância do homem, né, em casa, de assumir o seu papel como sacerdote da casa, como cabeça da casa, para resolver essas questões. Talvez se você não tenha tanta habilidade assim como homem, mas você pode então autorizar a sua esposa para que resolva, mas de forma que você autorizou a sua esposa a resolver os embates dentro de casa. Porque, infelizmente, os nossos filhos, principalmente para quem tem filhos pequenos, por mais que os pais não tenham predileção, os filhos crescem, às vezes, achando que o pai gosta mais de um do que do outro. Então, por exemplo, um filho que tem um casal, o mais velho, como ele era o filho único, ele tinha mais o cuidado dos pais nos primeiros momentos. Depois que chega o segundo filho, é natural que agora a demanda esteja mais com cuidado também do segundo filho. E aí o primeiro filho passa a não ter tanto mais o cuidado que havia antes do seu irmão nascer, ou da sua irmã nascer. Veja, a natureza de pecado dos nossos filhos já gera isso naturalmente. Os nossos filhos crescem, mesmo que os pais, presta atenção nisso, mesmo que os pais não tenham predileção, você precisa ter convicção disso. Os nossos filhos sempre vão achar, papai gosta mais dela do que de mim, mamãe gosta mais dele do que de mim. Veja, a necessidade que nós precisamos ter da habilidade de ir enxergando essas coisas. E não, meus filhos, eu amo vocês por igual. Né? Aí é o diálogo. É o diálogo. Quando você vai fazer uma coisa, que se você pode fazer para todos, então você faz. Se você não pode fazer, então você não faz. Mostrando que você ama a todos por igual. Okay? Então, é essa habilidade que faltou a Isaac como líder da casa, como chefe da família. Tá? Porque os filhos, eles de alguma forma também eles tentam manipular os pais. Sim. Então os pais precisam ter essa habilidade de ir mostrando aos nossos filhos, de que nós não temos predileção, pelo contrário, amamos igualmente, então as coisas vão acontecendo. Okay? É igual bebê, né? Acaba de nascer, chegar aí na casa, aí é um cuidado diferente. Bebê. Então, coloque ele para ajudar.
coloca esse filho para ajudar, Você coloca deu mostrar. um exemplo maravilhoso. Vamos imaginar, o pai tem uma criança de 3 anos. De repente chega um bebê. Essa criança de 3 anos, você tem que ver como é que ela, né? Ela fica toda ali sentida, retraída. Não é assim que acontece Isso aí. com as famílias? Por quê? Porque agora a atenção parece que está toda para outra criança. Então, e ela, né, sente menosprezada. Então, é agora que vem a habilidade dos pais para poder ajudar essa criança de 3 anos, né, de inserir ela, de mostrar que ela é importante, que ela está ali envolvida, né, junto com aquele bebezinho que chegou, né, para dar um banho, para trocar uma fraldinha, de poder, sabe, dar uma comidinha, de envolvê-la para mostrar o quanto ela é importante nesse processo. Porque tem pais que realmente, irmã Cristina, nasce o segundo filho, esquece do primeiro e foca totalmente no segundo. E aí realmente vai gerando um trauma nessa criança mais velha, né, que ficou para trás. Então, a habilidade dos pais em lidar com os filhos é de suma importância desde o seu nascedouro, desde o início. Lembrando que os nossos filhos são herança do Senhor. E nós glorificamos a Deus, nós testemunhamos que, né, que Jesus é Senhor da nossa vida quando nós educamos nossos filhos, sabe, vendo eles crescer no caminho do Senhor, né, amando uns aos outros, tendo a alegria de estar, né, com os irmãos. Então, isso nós glorificamos a Deus quando isso acontece no seio da família. Aleluia. Eu achei muito interessante o que trouxe a nossa revista. Os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Olha a bagagem. E às vezes a gente olha lá, nossa, mas meu filho está assim, agora ele partiu para isso. Vamos buscar lá. O que nós fizemos como pais? Para colocar eles aonde estão agora. Reflexo. Os filhos é um reflexo dos pais. Isso aí não tem como fugir disso. Isso aí. O comportamento, as atitudes é reflexo dos pais. E nós somos, né, nós somos pecadores, nós falhamos, a gente não consegue, né, a gente tem que lutar para fazer, sabe, as coisas corretas, mas a gente vai, em alguma coisa, a gente vai às vezes errar, vai falhar. Então é hora de pensar, é hora de rever, é hora de se humilhar, de se arrepender, consertar, para que a gente possa... E nunca é tarde, irmã Cristina. Não, nunca é tarde para auxiliar os nossos filhos, nunca é tarde para que o cônjuge volte a se respeitar, a se amar. Verdade. Nunca é tarde para se resolver essas coisas. Há sempre, né, é um tempo oportuno. E esta manhã é um dia oportuno. Nós estamos aqui, né, tivemos a liberdade de entrar aí na sua casa, onde você está, e cremos que usado por Deus para te dar, sabe, essa luz na mente, para que você possa entender que há oportunidade na sua família para resolver tantas coisas que precisam ser resolvidas. Permita que o Evangelho, permita que Jesus faça isso na sua família, faça isso na sua vida. Porque há solução, sim. Jesus, ele traz a solução, ele é a solução. E nós podemos caminhar e já termos um pedaço do céu aqui na nossa casa. Precisamos, irmã Cristina, fazer do nosso lar, da nossa casa, um pedaço do céu. Quantos homens que eu conheço que não têm prazer de voltar para casa, não tem prazer de ir em casa, porque a mulher não sabe tratá-lo, e ele não aguenta ver a forma que ela trata os filhos, ou vice-versa. A mulher muitas vezes também não quer voltar, porque o marido é um marido ignorante, né, bruto. Então, veja, hoje é uma manhã que a gente pode rever essas coisas, consertar, se perdoar e viver uma família feliz. Verdade. Aproveitando já essa manhã, que você deve estar vendo aí do lado do seu esposo, do lado da sua esposa, você já falou um bom dia gostoso? Já falou um eu te amo para ele? Assim, fala agora, aproveita a gente aí, ó. Isso aí, escreve esse no chat. Tempo aí, ó. Aproveita o chat faz uma aí, declaração. Faz uma declaração de amor. Isso aí, ó. Escreve aí, minha esposa, eu te amo. Cristina, eu te amo. Né? E cada aí faz isso aí, meus filhos, eu amo vocês. Escreve, comece a praticar isso para você ver que coisa maravilhosa. Faça isso aí. Começa a deixar recadinho no café da manhã. Às vezes você sai primeiro que ele, né? Ou ela sai primeiro, os filhos. Deixa um recadinho. Glória a Deus. Né? Às vezes, pastor, as pessoas não fazem isso porque falam, não, gasta dinheiro. Eu tenho que comprar um presente. Não é isso. Às vezes um papelzinho deixado escrito lá, eu te amo. Não é? É uma coisa que gera faz a diferença. Efeito, faz uma diferença muito grande. Mas você já falou eu te amo aí do lado, né? Para sua esposa, para sua esposa. Glória a Deus. Então nós estamos encerrando. Antes de entrarmos para a conclusão, eu quero nesse momento,
dar oportunidade, irmã Cristina, do ofertório. Fala do ofertório para eles. Uma parte muito importante. Ofertar, ter o coração grato. É dia de cura, não é dia de cura? verdade. Então vamos curar também o nosso coração em questão de oferta. Venha fazer parte dos 1000 valentes. Você já faz parte? Eu já faço parte. Você já faz parte, pastor? Glória a Deus. Até os seus filhos podem fazer parte dos 1000 valentes. Então, aproveita esse momento em família, coloca e faz um voto com Deus. Eu quero ofertar, meu filho vai fazer tantos, eu tanto. Aproveita esse momento. Nós queremos comprar esse espaço, é um espaço maravilhoso. Glória a Deus por esse espaço, por já estarmos aqui, mas nós queremos comprá-lo. Então, faça parte. E hoje, agora, é o momento também da sua oferta, de estar ofertando. Tem aqui o PicPay, o Pix, todas as nossas contas aqui. Aproveita este momento para você ofertar. Se você não puder ofertar agora, traga à noite e oferta ao nosso tesoureiro. Glória a Deus. Amém? Então, vamos à conclusão, irmã Cristina. Vai ter louvor, não? Ou é só nos jovens que tem louvor? Não, tem louvor também. Coloca o louvor aí, Vamos então, louvor, Amanda. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Ossi, de Colatina. É um prazer participar da Escola Dominical juntamente com os irmãos. Igreja que tem nos ajudado muito durante a pandemia, o qual nós assistimos vários cultos pela internet. E eu quero fazer uma pergunta. O que relato bíblico da família de Isaac e Rebeca nos ensina? Amém. Dessa lição. Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. Muito bem. Da mesma forma que nós temos exemplos, né, de pais que não souberam lidar devidamente com os filhos, a gente viu aqui a situação dessa lição entre Esaú e Jacó, a gente vê o profeta Eli, né, negligenciando com Hofni e Finéias, e outros mais, né, o próprio Davi também, com Absalão. Então, assim, a gente vê, né, inúmeros exemplos que a gente
pode tomar para nós, para que a gente não cometa. Da mesma forma, também, como o apóstolo Paulo diz aqui, né, admoestando os pais, ensinando os pais, exortando os pais, a forma de tratar os filhos, a forma de educar os filhos. Nós vemos isso em Provérbios, né, nós temos, né, tanta coisa na palavra de Deus que nos ensina a caminhar de forma que os nossos filhos sejam filhos fortes, prevaleçam, Aleluia. Né, filhos de caráter, cheios de poder de Deus, usados por Deus. Então, nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor, da Bíblia, que é a palavra de Deus, aonde nos instrui firmemente como educar os nossos filhos, como caminhar sem nenhuma predileção. Perfeito. Ok? Perfeito. Então, Deus abençoe você nesta manhã, estamos encerrando a lição. Muito bom estar aqui com os irmãos. Vamos aproveitar esse trimestre, vamos crescer como família. Que Deus faça uma obra poderosa aí na sua casa, no seio da sua família. É o desejo, né, do meu coração para você. Fica na paz, um domingo maravilhoso de Páscoa, né, um domingo gracioso para você. Que Deus te abençoe profundamente. Pode falar. Deus abençoe a sua casa. Não esqueça de compartilhar. Foi um prazer, pastor Jeff, estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Vamos orar então para terminar? Vamos. Pode orar, irmã Cristina. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, graças te damos por essa oportunidade, Senhor. Senhor, que hoje seja uma manhã de cura, Pai. Pai, quantos corações estão fechados, amargurados, sofreram com tantas essas coisas, ó Pai. Sofreram com essa predileção de pais. Pai, mas em nome de Jesus, porque o Senhor é Pai. E o Senhor nos abraça como Pai nesta manhã, ó Deus. Então, ser com cada um dessas pessoas, ó Pai, cura cada amargura que está trancada no coração, ó Deus. Pai, eu entrego a vida de cada um nesta manhã, Senhor. De cada situação, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Pai. E cura essas pessoas em nome de Jesus. É o que eu te peço, o que eu te imploro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.